Olá para você que está aí. Nós vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez e eu convido você a abrir a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui a leitura da palavra. Esse texto mostra para nós mais um momento em que Cristo Jesus mostra o seu poder. E aqui o poder da ressurreição, de chamar de volta à vida a um corpo que já estava morto. E neste caso de uma garota, uma menina de 12 anos de idade. Gostaria de começar com uma citação de João Calvino que diz assim: Num estado de tranquilidade mental, não há qualquer espaço para o exercício da esperança. Então, quando a gente está com a mente tranquila, quando tudo está calmo, não há espaço aqui, segundo Calvino, para que nós exercitemos a esperança. Fica com essa situação aí na sua mente que a gente volta nela em momento apropriado. Nós lemos aqui um trecho do Evangelho de Marcos. Rapidamente, Marcos pode ter sido escrito, aliás, Marcos pode ter escrito, o seu evangelho, o seu relato, por volta de 50 e 70 depois de Cristo. Alguns chegam a dizer que ele pode ter sido uma espécie de escriba para o apóstolo Pedro e redigiu e organizou então os seus relatos. O propósito do livro de Marcos, o tema central de Marcos é Cristo, o servo. Este tema é extraído de 10:45, ou seja, capítulo 10, versículo 45, que diz assim: Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uma leitura cuidadosa de Marcos mostra como os dois temas deste verso, serviço e sacrifício, são desdobrados por Marcos. Então Jesus Cristo vai mostrar o seu lado de servo, que ele veio para servir, e também o seu lado sacrificial, de se entregar, de colocar a sua vida em favor até a morte, daqueles a quem o Pai lhe deu. Uma vez que Marcos apresenta Jesus como o trabalhador, o servo do Senhor, o livro enfoca a atividade de Cristo como a de um servo fiel realizando efetivamente suas atividades. Mostra também que este servo do Senhor, ele é divino, ele é o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, versículos 1 a 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Marcos aqui está declarando que
aquilo que ele passa a escrever é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio das alturas habitar em nosso meio. E cita aqui Isaías, que dizia que Deus enviaria alguém para preparar o caminho deste que veio do alto. Mandaria a voz que clamaria no deserto, João Batista. Também em Marcos 8, 29 é dito: então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és aquele prometido do alto para nós, que veio do Pai para nós como promessa. E ainda Marcos, capítulo 15, versículo 39, diz, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então o centurião ali, vendo Jesus Cristo, entregando a sua vida na cruz, declara que ele é Filho de Deus. E é importante essa declaração aqui registrada por parte de um centurião romano, porque o público-alvo dos escritos de Marcos são justamente os pagãos, e em específico os romanos, um meio para ensinar os convertidos e alcançar outros também. Então, nós vimos aqui o escrito, o propósito deste livro, que é apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, poderoso, que vem para servir, se entregar e que dá provas através dos seus atos, através de sinais, milagres e maravilhas, que ele procede do Pai, do Deus Criador. O nosso mundo está em grande alvoroço. E essa palavra alvoroço foi citada no texto aqui, pelo menos por 2 vezes. As pessoas estavam em um ambiente de morte. A filha de Jairo havia morrido. Havia choro, havia consternação e havia alvoroço naquela casa. Havia alvoroço nos corações e nas mentes. Assim como o nosso mundo hoje se encontra também em alvoroço. A política está em alvoroço, a saúde está em alvoroço, a questão financeira, econômica está em alvoroço. Pessoas estão perdendo os seus trabalhos, o seu meio de sustento para as suas casas e famílias. Os corações estão em alvoroço. Há uma preocupação reinante de como serão as coisas daqui para frente. Experimentar este novo normal que a gente não sabe o que vai ser considerado normal daqui para frente. Então, o nosso coração se encontra desta maneira, em suspenso, em alvoroço emocional, o que pode ser daqui para frente. Mas a palavra de Deus sempre nos aponta um caminho a seguir, para onde nós devemos olhar. E o texto que nós lemos aqui fala justamente disso. Fala de um pai, Jairo, um dos principais da sinagoga, que vai procurar Jesus Cristo porque a sua filha estava enferma e já estava ali à beira da morte. Ele procura Jesus Cristo. Ele chama Jesus para que o acompanhe, para que venha à sua casa, para que restabeleça a saúde da sua filha. Mas em meio a esta história, uma outra história se faz presente. Isto prova que nem sempre somente o nosso problema é importante para Deus, mas Deus se importa com todos aqueles que clamam pelo seu nome. Uma mulher aparece ali na cena, aquela que sofria de um fluxo de sangue já há anos. Estava também ali à procura de uma solução para a sua vida. E ela sabia que essa solução estava em Jesus Cristo e o procura. Então ali há um acontecimento que atrapalha Jesus Cristo a chegar na casa de Jairo ao tempo em que Jairo queria que isso acontecesse.
Até o momento que vem a notícia, já é tarde. Jairo, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Quando a gente olha para essa situação, nós percebemos que Jesus Cristo, ele não está preso às nossas circunstâncias. E por isso o capítulo de Marcos, o capítulo 5, ele vai tratar de 3 momentos, de 3 milagres, de 3 sinais, de 3 maravilhas feitas por Jesus, que começam bem antes do versículo que nós lemos. Começa já desde lá de versículo 1 do capítulo de número 5. Nós temos aqui, do versículo 1 até o versículo 20, o relato da libertação do endemoniado. Depois, do capítulo 5 ainda, dos versículos 21 até o 34, nós vemos o relato do pedido de Jairo, né, a Jesus Cristo que o acompanhasse para a sua casa, e também o relato da cura da mulher do fluxo de sangue. E por fim o desfecho do clamor de Jairo. Dos versículos 35 a 43, nós vemos que Jesus chega então à casa de Jairo e há então a ressurreição da filha de Jairo. São situações de intranquilidade, de confusão e alvoroço. E aí a gente retoma aquela frase inicial de Calvino que diz: num estado de tranquilidade mental não há qualquer espaço para o exercício da esperança. Então nós vemos aqui que desde o endemoniado, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, a filha dele, a sua esposa, a casa dele, todos puderam experimentar uma situação de expectativa e de esperança por uma mudança de cenário, porque as suas mentes, os seus corações enfrentavam um momento de intranquilidade. E nós estamos vivendo um momento de intranquilidade. E é um momento propício para que nós venhamos a experimentar também essa expectativa por mudanças, por dias melhores, por esperança. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, isso só pode acontecer com a presença de Jesus Cristo, com o abraço de Jesus, com o poder dele revelado nas nossas vidas. Então vamos seguir o que o texto vai falar para nós. Esse texto aqui, ele então nos faz ver que Jesus, ele traz paz ao alvoroço. E a gente vai acompanhar o texto vendo este momento acontecer, passo a passo. Jesus traz paz ao alvoroço quando reconhecemos sua autoridade. Lembram-se, Marcos descreve Jesus, o servo, o Filho de Deus, que desceu do alto, vindo para nós. E ele veio para mostrar o poder, revelar o poder do Pai em nosso meio. Para isso ele habitou entre nós, para isso ele habita em nós hoje, através do Espírito Santo, para mostrar a sua autoridade. E isso aconteceu lá em Marcos capítulo 5, versículos 22 até o 24. Veja lá, Marcos 5, a partir do versículo de número 22, diz: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Nós vemos aqui nessa atitude de Jairo que ele, ao se encontrar com Jesus Cristo, ele se prostra, ou seja, ele se ajoelha diante de Jesus. E esta cena acontece no meio da rua. E devemos nos lembrar que diz aqui que Jairo era um dos principais da sinagoga. Então, é um judeu que liderava uma sinagoga e que agora ia em busca de Jesus Cristo. Ele deixou de lado o seu orgulho,
Ele deixou de lado o seu medo, ele deixou de lado a sua posição, porque muitos o estavam ali observando naquele momento e diziam, quem sabe, Jairo, um dos principais da sinagoga, o que é que ele está fazendo? Está acreditando neste louco, neste Jesus, neste milagreiro? Mas Jairo não se detém a essas coisas. Ele procura Jesus porque ele sabia que de fato ele estava em frente do único que poderia lhe acalmar e lhe transformar as situações do momento em que ele vivia. Então ele busca Jesus Cristo e ele diz, depois de se prostrar, insistentemente, diz o texto, lhe suplica, minha filha está à morte, vem, impõe as suas mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jairo está dizendo aqui que Jesus tem poder, porque através da imposição da mão de Jesus Cristo, a saúde da sua filha será recobrada, será refeita, e ela então terá a chance de continuar com vida, ou seja, Jesus é aquele que tem o poder da morte e da vida. Jesus é aquele que tem o poder contra as enfermidades. Jesus é aquele que pode curar. E Jairo foi em busca de Jesus Cristo. E Jesus, então, o seguiu, diz o texto, foi com ele. Quando nós estamos em uma situação de alvoroço, de instabilidade emocional, no momento de suspensão, nós devemos nos lembrar de procurar aquele que tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo. Ele pode trazer paz a nós a partir do momento em que nós reconhecemos essa autoridade e nos dispomos a esta autoridade. Mas na sequência nós vemos aqui para nós a própria palavra de Deus nos lembrando em Filipenses capítulo 2, 10 a 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta é aqui a razão da nossa existência. Nos dobrar diante de Jesus Cristo, reconhecê-lo como autoridade suprema no universo, nos render em glórias a Ele. E nós temos essa oportunidade agora, nesse momento, de nos dobrarmos diante de Jesus Cristo e clamar que Ele venha em nosso socorro. Dobre os seus joelhos. Confesse que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Busque a presença do Senhor, daquele que pode nos salvar, o Senhor Jesus Cristo. E ainda continuando o texto para nós em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 35 até o 37, nós vemos que Jesus é aquele que traz paz ao alvoroço quando nos guiamos por fé e fé nele. Versículo de número 35 do capítulo 5 de Marcos. Começa dizendo, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Já não há mais o que fazer, Jairo. Sua filha está morta. Essa é a notícia que é recebida naquele momento. Mas o texto continua, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, aquela notícia chega naquele momento de que a menina estava morta, que já não havia mais o que fazer. Mas Jesus, olhando para Jairo, diz, olha, creia, não temas, creia. E o próprio Jesus, diz o texto, não se importou, não acudiu para aquelas palavras, para aquela notícia, mas ele se manteve firme em seu propósito, em sua missão de revelar ao homem o poder de Deus,
o amor de Deus, a vida que só pode ser trazida através dele, Jesus Cristo. A vida que o Pai Criador gerou, que está em Cristo para nós. E ele continua e não permite, então, que ninguém o siga, a não ser o próprio Jairo, e também com ele, Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus queria naquele momento pessoas que estivessem ao seu redor no mesmo propósito, crendo que a situação poderia ser revertida. E ela se reverteu. Nós sabemos que, ao final dessa história, a filha de Jairo, ela vive, ela é curada. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 7 e 8, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nós caminhamos por fé, não por vistas, não por aquilo que nós estamos vendo, sentindo, mas por aquilo que nós cremos, através da fé que vem do Pai para nós. Nós olhamos para as possibilidades que a presença de Jesus é capaz de fazer, é capaz de mudar. E Ele muda. Quando nós olhamos para este mundo em convulsão, em alvoroço, a nossa esperança está em Cristo, que nós não estamos vendo agora. Nós não nos detemos naquilo que escutamos através dos noticiários. Nós não nos detemos naquilo que vemos, os acontecimentos diante de nós. Mortes, doenças, falências, desemprego. A situação é tenebrosa, mas nós olhamos para Cristo, aquele que tem o poder de mudar as situações e de muito mais, salvar o ser humano e salvar por completo, para habitar com o Senhor, como diz o final do versículo aqui que lemos de 2 Coríntios 5, 7 e 8. E assim se fez naquela situação. Olharam com fé para Jesus, não olharam para as situações e puderam ver o desfecho. A filha de Jairo ressuscitou. Mas na sequência ainda, quando Jesus se faz presente, trazendo paz ao alvoroço, isso acontece quando Jesus então é aquele que detém a última palavra. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 38, diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ou seja, para Jesus Cristo, aquele ambiente de morte não o detinha, mas aquele ambiente de morte era o momento exato, propício, para que o poder do Pai se revelasse, gerando vida. Então ele diz, ela apenas dorme, porque a morte para o Pai, que tem o poder sobre toda e qualquer situação, é apenas um sono. E diz o texto ainda, a partir do versículo de número 40, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Agora admirados. Mas anteriormente, quando Jesus deu a notícia, não, ela apenas dorme. E vou mostrar-lhes que eu tenho poder sobre este sono de morte. A vida voltará. Riram dele. Não creram nele. Se espantaram. Mas agora admirados viram o poder da presença e da palavra de Jesus Cristo gerando vida. E a vida retornou àquela menina e ela passa então a andar. E o versículo de número 43 diz, mas Jesus
ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Aquela que outrora doente, depois morta, volta à vida e come. Jesus então traz paz novamente àquela casa, àquela situação de choro, àquela situação de alvoroço. Jesus se mostra presente, retornando ali então naquele ambiente a paz e a esperança. Essa é a palavra que nós temos para nós hoje. E João 11, 25 e 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus tem o poder em si mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. A conclusão que podemos ter aqui, podemos concluir que onde Jesus chega, a esperança renasce. Renasceu para o endemoniado, para a mulher do fluxo de sangue e também para a filha de Jairo e sua família. Jesus acalmou aquela situação com sua presença e poder, gerando vida nova. E qual a aplicação e o desafio que nós temos através deste relato? Aceitar e nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, como fez Jairo. E ali experimentar a paz que só Jesus traz ao nosso alvoroço pessoal. O nosso desafio é entregar nossas casas e nossa vida àquele que acalma as tempestades e alvoroços. Você está se sentindo aprisionado nesta pandemia? Inseguro, assustado ou preocupado? Muitas vezes eu me sinto assim também. Jesus tem poder para te libertar, para me libertar, para nos libertar. Está com a saúde debilitada no físico ou na alma? Jesus é a cura. Sem esperança nos seus sonhos e projetos que parecem desmoronar ou, pior ainda, parece perdido e sem saída para a sua vida e esse sentimento de vazio e morte interior, Jesus é aquele que traz a vida e em abundância. Creia, creia. Não olhe para esta situação em que o mundo está passando apenas, mas olhe para aquele que está acima de toda e qualquer situação. Ainda que os montes se abalem, ainda que tudo desabe, Jesus está presente. O Pai Criador está presente. O Espírito Santo se faz presente. E Ele nos chama de volta à vida e à esperança, a olhar para frente e crer que mesmo que esta vida aqui se acabe, nós sabemos que estamos seguros em Cristo. Por um breve momento, apenas um sono, mas na eternidade, vida eterna e em abundância na presença do Pai. Nada pode deter Jesus Cristo e seu poder. Nada. Em nome de Jesus, receba esta palavra e creia e viva esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e buscamos da tua parte paz para todo choro, todo alvoroço, toda consternação. Tu és aquele, Senhor, que é capaz de restituir a paz, a vida, a esperança. Sopra, Pai, o teu fôlego de vida sobre nós, em nome de Jesus Cristo. E que agora as bênçãos do nosso Pai, o Criador, e de Jesus Cristo, o Filho Salvador, e também a presença poderosa de Deus, o Espírito Santo, esteja sobre nós, nos abençoando. Ide em paz, povo de Deus, e proclame as boas novas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.